Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês de um assunto que tem sido mega discutido aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, que é o USAID. Primeiro, eu acho que é importante a gente falar uma coisa, tá? Que muita gente não tá falando. E eu quero colocar isso aqui para vocês de uma forma muito fria, como eu sempre tento trazer aqui para vocês. Se você é donzela de político, por favor, clica na setinha para seguir para o próximo vídeo, porque você não vai gostar do que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá, vamos falar a realidade sobre isso. Primeiro, eu quero que vocês peguem essa informação que eu vou passar agora e deixem aqui, no cantinho aqui, para a gente conversar sobre ela depois. Vamos deixar ela aqui, tá? Essa informação fica aqui. Toda proposta de governo, toda proposta, se você faz um projeto, este projeto passa pelo Congresso, passa pela Câmara. Se tiver orçamento neste ano, ele entra no orçamento deste ano. Se não tiver orçamento neste ano, você entra no exercício fiscal do ano seguinte. Todo governo é assim, certo? Alguns projetos, eles são tão importantes, que eles têm um governo, eles têm um projeto, eles têm uma reserva financeira que já é destinada para aquele ano fiscal. Qualquer adição àquilo ou qualquer mudança àquilo, ela só vai entrar em vigor no ano fiscal do ano seguinte. Tá entendida essa parte? Pega essa informação, coloca aqui, certo? Vamos continuar. O USAID, muita gente está falando como se fosse algo criado pelo Obama ou pelo Biden ou pelo quem quer que seja. Não é, foi criado em 1961. 1961 eu não era nascido, talvez muitos de vocês também não eram nascidos. E esse foi um projeto que foi criado naquela época ali, Guerra Fria, aquelas coisas acontecendo ali. Foi criado para literalmente puxar aliados para os Estados Unidos. Tá? Então o que ele fazia? Foi um projeto que foi criado, esse foi o motivo da criação. Criou-se um projeto onde eram destinadas verbas do orçamento da União, pegar uma verba lá do orçamento dos Estados Unidos, vamos direcionar X bilhões para o USAID. E eles pegavam esse dinheiro, programavam, olha, durante o próximo exercício fiscal, lembra que está aqui, tá? Lembra do próximo exercício fiscal? Então, no ano seguinte, a gente vai gastar X, Y, Z, tal, para fazer o desenvolvimento de um país aqui africano, que nós queremos nos aproximar para que ele se distancie da União da União Soviética. Esse outro aqui nós vamos gastar para trazer o Irã para perto, para não ficar naquela guerra Irã-Iraque. Esse aqui nós vamos trazer. Foi isso que aconteceu, tá? E esse projeto, ele foi ganhando uma determinada proporção, ele sempre foi um projeto muito sério, até, eu diria, em época talvez pós-Obama, né? Pós-Bush, tá? Dentro do Obama, a gente começou a perceber algumas coisas esquisitas. Aí vai vir o apaixonado político aqui dizer assim, não, mas é porque é de esquerda. Obama é de esquerda? Calma, não é bem assim, tá? Mas vamos continuar aqui. Aí houve ali uma série as denúncias não aconteceram hoje, elas já vêm de muito tempo. Então o que começou a acontecer? Começaram a politizar o uso do USAID. E isso aconteceu, inclusive, durante outros governos. Não foi só Obama, não foi só Biden, não foi, tá? Mas aconteceu durante muitos governos. Existem coisas boas dentro do USAID? Existe, muitas. Na verdade, a grande maioria ali, se vocês forem olhar o projeto inteiro, a grande maioria dos projetos, eles são muito bons. O grande problema é que, assim, existe uma percentual que é destinado a, como que eu vi agora das crianças lá da Guatemala, se eu não me engano, 2 bilhões de dólares direcionados para mudança de sexo de menores de 18 anos na Guatemala. Meu Deus do céu, isso não é para fazer parte do USAID, né? Aí nós olhamos ali, tem, inclusive os do Brasil, se vocês forem olhar, 2 bilhões para, sei lá, para reprodução da arara amarela. Não tem arara amarela, estou chutando aqui uma coisa, tá? Você começa a olhar coisas e você fala, nossa, meu Deus, que absurdo. Mas o Brasil foi um grande favorecido pelo USAID? Não. Olhem os números ali, vocês vão se surpreender
com o que aconteceu ali, tá? E aí vem uma declaração do Donald Trump, dizendo, olha, não, mas Bolsonaro teria sido reeleito se não fosse o USAID. Isso é bem assim, isso é uma mentirinha, talvez igual aquela dos vou acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas, né? O México vai pagar o muro, um exagerozinho político. Não foi bem assim. E eu vou mostrar para vocês por que não foi bem assim. Quando entrou o governo Trump agora, na verdade, uma das melhores coisas que eu achei que o Donald Trump fez, e honestamente dizendo para vocês, foi colocar o Elon Musk, tá? O Elon Musk é um empresário, o Elon Musk é um cara que não está preocupado com dinheiro, e eu acho que ele é um cara que quer escrever o nome dele na história. Ele quer, além de ser o cara mais rico do mundo, ele quer escrever o nome dele na história, tá? E já escreveu para muitas coisas. E aí ele foi na veia. Foi quem fez isso, não foi Donald Trump. Donald Trump já teve um outro mandato dele, onde ele ficou 4 anos sem nem sequer mencionar o USAID. Do mesmo jeito que estava ali, continuou. E se vocês olharem o USA, Donald Trump, antes do Donald Trump, né, pegar ali Obama e colocar a época do Donald Trump, vocês vão ver que teve 0,5% de alteração. É ridículo as coisas que adicionaram e as coisas que tiraram. Quer dizer o quê? Ele nem imaginava que isso existia ou acontecia, certo? Vamos continuar. Aí entrou o Elon Musk. O Elon Musk, macaco velho, empresário, ele sabe onde as coisas acontecem. Você vai me dizer, mas ele tem interesse porque ali é onde paga, onde recebe, onde muitas vezes ele pode se beneficiar, até porque as denúncias de corrupção estão, muitas delas, relacionadas ao superfaturamento e beneficiamento de empresas americanas nesses países, tá? Então, Elon Musk foi lá, falou, opa, peraí, deixa eu olhar, entrou, falou, olha aqui, olha, vamos fechar essa porcaria por 90 dias, vamos suspender tudo pra gente ver o que está acontecendo. Beleza. Nesse momento, Donald Trump vai na mídia e fala assim, o que foi para o Brasil, se não tivesse ido, não teria elegido Lula, quem estaria reeleito seria o Bolsonaro. Isso é mentira. E eu vou te mostrar por quê. Vamos pegar essa informação aqui de novo. Vamos voltar com ela para cá. Primeiro, a eleição no Brasil aconteceu em 2022. Né? Donald Trump saiu da presidência em 2020. Ou seja, todo o orçamento aprovado em 2019 foi para 2020. O orçamento de 2020, que continuou até 2021, foi o orçamento aprovado anteriormente pelo presidente Donald Trump. Então, ele teve 3 anos para intervir e fazer alguma coisa, se ele realmente estivesse preocupado, e ele não fez. E aí, você vai lembrar, volta lá para trás, volta para 2021 e 2022, quando foram as eleições no Brasil. Naquela época, muitas pessoas já estavam ali falando, inclusive o Bolsonaro já estava cantando, vai ter fraude, vai ter fraude, vai ter fraude, porque ele sabia que tinha uma chance enorme do Lula ganhar. Por quê? Porque o Lula é o pai dos pobres, Não, é porque a massa de baixo escalão intelectual no Brasil, ela é enorme. É só vocês olharem comentários de vídeos que às vezes eu falo alguma coisa aqui criticando o Lula, vocês veem o nível das críticas que vem e o nível do palavreado que as pessoas usam, o vocabulário delas, o nível de conhecimento delas. Os vídeos de haters que eu respondo aqui, tirando sarro do Lula, vocês olham ali o nível das pessoas que comentam, né? E é muito grande. Ali eu não publico muitos, porque eu acabo ocultando em razão da agressividade e da incapacidade de raciocínio que essas pessoas têm. Então eu realmente acredito que a capacidade intelectual da maioria do Brasil não tem capacidade para entender o que é Lula. Infelizmente, tá? O que aconteceu, o que houve da Lava Jato, da condenação, das razões, das mentiras e tudo, essas pessoas não têm capacidade de compreender isso. Então eu acredito que sim, existe uma base muito grande que vota no PT. Ponto. Essa é a realidade. E mesmo que houvesse uma chance do Bolsonaro ser reeleito,
não seria um ano de investimento que ganharia uma eleição. Uma eleição de presidente você constrói com 4, 5 anos trabalhando em cima dele. Volta na primeira eleição do Bolsonaro. Lembra lá, volta quando ele foi eleito pela primeira vez. Vocês vão ver que a campanha dele começou 2, 3 anos antes. É assim que você constrói o nome de um presidente, é assim que você empurra um presidente para cima. Não é simplesmente em um ano, que é o que realmente aconteceu com a questão do USAID. Houve um financiamento direto na campanha do Lula? Não, não houve. Não existe nenhuma prova por enquanto até isso. Houve sim um investimento dentro de campanhas progressistas. Vamos falar dessa forma. Eu não vou nem dizer de esquerda, eu vou dizer progressistas. Por quê? Porque algumas campanhas, elas têm sentido. Outras campanhas, elas não fazem o menor sentido e são campanhas absurdas, como o desenvolvimento da cultura woke e essas coisas que a gente já está de saco cheio de ouvir falar, tá? Então, essa história de que se não fosse o USAID, o Bolsonaro seria eleito presidente, isso não é verdade. Isso é coisas da cabeça do Donald Trump para, sei lá, pra agradar aí o Bolsonaro. Acho que de tanto o Flávio e o Eduardo ficarem na cabeça dele, ele falou, deixa eu falar alguma coisa aqui para esses meninos pararem de me encher o saco. É mais ou menos isso. Mas não há como você ter um impacto, principalmente pela questão da quantidade de dinheiro que é repassado para o Brasil. Nessas questões, tá? Que eu acho que poderiam servir com algum tipo de facilitação, eu não diria nem intervenção, mas talvez de facilitação de convencimento populacional. Um ou outro investimento ali poderia até ter um certo sentido. Agora, se eu acho que o USAID serviu em muitos países, talvez até na primeira eleição do Lula, quem sabe? A gente não sabe, isso não viu ainda, tá? Mas a gente não chegou nisso ainda. Nós vamos ter os relatórios quando o Elon Musk, que sim, é a pessoa que merece o crédito por isso. Porque lembre, no primeiro mandato do Donald Trump, ele nem sequer tocou nesse assunto. USAID nem sequer foi, vocês nem sabiam que existia a USAID. Já começa por aí, começou a aparecer isso aí agora. Tá? Porque as pessoas começaram a entender o que era depois que o Elon Musk foi lá e soltou a bomba de fumaça ali dentro, certo? Então, quem merece os créditos por isso é Elon Musk. Esse é o nome de quem merece o crédito pelo que está acontecendo. Talvez a gente descubra que sim, houve uma intervenção para o PT ficar 16 anos no poder. Pode ser que aconteça, não estou dizendo que aconteceu. Não existe nada ainda, repito. Pode ser que a gente descubra, que outros governos tiveram sim um benefício direto ligado a isso, e isso vai ser sim um grande escândalo mundial. Nós vamos ter muitas notícias com relação a isso ainda. Mas agora, o que existe de concreto e real, sem essa ideologia de radicalismo, essas donzelas políticas que ficam por aí girando aí como se fossem bailarinas para tentar se explicar uma coisa ou outra do político de estimação, sem essas ideias, o que existe hoje é isso. E o USAID foi criado por uma determinada situação em 1961. Não é uma coisa nova, tá? Virou uma forma de negociação e talvez intervenção política em alguns países. Não acredito que no Brasil chegou, porque os valores são muito diferentes do Brasil. Tá? Se você pegar um país onde teve, por exemplo, se você pegar um Afeganistão, o que os Estados Unidos gastou no Afeganistão, se você olha para o que gastou no Brasil, você fala, putz, e no Afeganistão o Talibã está lá de novo, né? E foram gastos trilhões no Afeganistão. E aí? Né? Se era para ter uma intervenção política em algum lugar, era para ter lá. Né? E não teve. Né? E quando saiu, voltou todo mundo. Não houve nada de desenvolvimento. Nada. A população mesmo, nada. Não se beneficiou de nada. Então é muito difícil quando você começa a olhar outros cenários e comparar com o que aconteceu, você falar, tá bom, aconteceu isso mesmo. Não. Só quem quer acreditar, acredita. Né? Que nem minha avó sempre falava. Eu vi um lobisomem, mas eu não tenho certeza que ele existe. Se você quiser acreditar, você acredita. É mais ou menos isso que a gente vê hoje na mídia, esse sensacionalismo que tenta criar
uma faísca dentro das pessoas para elas se agarrarem naquela faísca e defenderem aquela faísca como se ela fosse a única verdade do mundo, fechando a visão das pessoas para aquilo que realmente acontece. Eu tento trazer aqui para vocês a realidade, talvez alguns não gostem dela, mas a realidade é essa. E eu acho que quando você aprende a enxergar a realidade, você abre a sua cabeça e começa a pensar por você e não da forma que os outros querem que você pense, tá? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.